Então, olá a todos, espero que estejam todos bem. Então, como combinado, venho falar aqui convosco sobre as vibrações do ano 2026, que já está praticamente aí à porta. Hum, eu tirei aqui para o lado algumas notas, portanto, se me virem olhar aqui para o lado já sabem. Estou aqui só a ver algumas notas que eu coloquei aqui de parte, também para deixar aqui a minha explicação um pouco mais fluida. Hum, acredito que este webinar, esta explicação, mesmo que não seja direcionada, como vos disse, e para quem está no grupo Ciclo de Reiki, eu vou enviar para as pessoas que estão lá presentes no ciclo um- uma explicação, uma breve explicação, de forma individual de como é que este ano 2026 estará, a nível vibracional, para cada um de vós. À partida vou colocar este, este webinar no YouTube. Portanto, senti trazer aqui uma coisa mais geral do que propriamente individual, depois essa parte irei enviar a cada um de vocês. Então, o ano 2026 vai ser um ano muito interessante, claro que para a astrologia o ano só inicia quando o Sol entra em Carneiro. Para mim faz mais sentido pensar assim também. Nós celebramos há muitos anos a passagem do ano. Claro que a nível vibracional e quem percebe numerologia e estuda numerologia, claro que a passagem do ano 2025 para o ano 2026 é completamente diferente, porque são números, energias e vibrações completamente distintas. Mas para a astrologia, efetivamente, o ano inicia só em março, que é quando o Sol entra no signo de Carneiro, que é o primeiro signo do zodíaco. No entanto, eu venho falar mesmo do ano em si, ok? Venho falar mesmo do ano 2026, um, destacando sempre muito mais aquilo que para mim faz mais sentido, que é quando o ano inicia efetivamente em março. Mas, de uma forma geral e global, eu trago aqui as energias que vão estar ativas durante esse ano. E é muito interessante porque eu estive a ver aqui a conjuntura astrológica para o ano 2026 e é justamente uma vibração completamente diferente. Nós, neste momento, eu estou a fazer esta gravação a 10 de novembro, de 2025, e é muito interessante porque a conjuntura que nós temos neste momento no céu é uma conjuntura maioritariamente de água. Nós temos neste momento no céu uma energia de água e de terra também, não é? Porque o Urano regressou a Touro. Um, uma energia maioritariamente feminina, ok? Maioritariamente subjetiva. E no ano 2026 a vibração vai ser maioritariamente fogo e ar, que são energias completamente diferentes, são energias distintas, energias masculinas, energias de ação, conectadas com o intelecto, conectadas com a mente, conectadas com tudo o que está daqui para cima. Tá? Por isso é muito interessante até observarmos várias situações que têm vindo até nós, como por exemplo este asteroide que chegou, que é um asteroide interestelar, que chegou aqui até à nossa galáxia e que passou pela nossa galáxia, pelos nossos planetas. Um, é muito interessante nós observarmos que certas e determinadas manifestações já estão a ocorrer agora, mesmo se o ano ainda ter terminado. Um, isto são coisas que, na minha visão astrológica, vão ser muito comuns no ano 2026. Este nosso contacto com o que está para além da mente consciente, o que está para além daquilo que a nossa mera mente consciente consegue acessar e aceder. Se eu pudesse dar aqui algumas palavras para descrever, digamos assim, este ano, com certeza que seria evolução, porque nós, embora sejamos seres mentais e racionais, a nossa, uh, uh,
raça estelar, se posso dizer assim, é uma raça maioritariamente emocional. E nós estamos a sair, eu até percepciono muito isto, que é, estamos a sair de uma vibração de ermita no ano 2025, em que os processos foram muito intensos, ainda estão a ser muito intensos, aliás, o mês de novembro é dos mais intensos a nível emocional, porque vamos ter aqui, e já estamos a ter aqui vários planetas retrógrados, Mercúrio ficou retrógrado recentemente também, juntando-se já Saturno, por exemplo, que já lá estava, a Urano, que já lá estava retrógrado também, Neptuno, que já lá estava retrógrado. Quiron, embora não seja um planeta, que é um asteroide, também está retrógrado em Carneiro. São muitas energias de revisão, de olhar para dentro, de fazer o movimento interior, de ir buscar lá fora e vir trazer para dentro. Eu até vou dizer assim, é um movimento, o ano 2025, embora seja regido por Júpiter, nós não nos podemos esquecer que o ano 2025, embora esteja a ser regido por Júpiter, Júpiter é um signo de água. É quase, e Júpiter é um planeta que expande. Mas eu vou-vos trazer aqui uma analogia muito simples. Não foi por acaso que eu disse a palavra evolução, poderia ter dito progresso também, poderia ter dito mudanças também, poderia ter dito inícios, poderia ter dito revoluções, são tudo palavras que estão associadas a 2026. Mas eu escolhi dizer evolução por uma simples razão. Se vocês forem perceber a dinâmica de Júpiter, o Júpiter, para expandir, ele precisa de Saturno. Então, embora tenha sido e esteja a ser um ano regido por Júpiter, o Júpiter estando num signo de água que é altamente receptivo, que é caranguejo, que é a primeira água do zodíaco, é como se ele nos estivesse a dizer assim: eu tenho todo o potencial dentro de mim, as minhas emoções, quando eu entro em contato com elas e vou fundo nelas, elas ajudam-me a expandir, sobretudo expandir a minha consciência, sobretudo expandir a minha inteligência emocional, expandir as minhas raízes. Por exemplo, houve muitas pessoas durante este ano que viram notícias de mães a darem à luz, por exemplo, em ambulâncias. Portanto, foi um ano de muita mudança naquilo que é o parâmetro feminino, naquilo que é o clã, a família e aquilo como que em sociedade, digamos assim, nos organizamos. Não é? E é muito interessante estes espelhos estarem a acontecer de dentro para fora, de fora para dentro, que está em cima é igual ao que está em baixo, porque o Júpiter precisa sempre de Saturno para expandir. Então, embora tenha sido e esteja a ser um ano regido por Júpiter, todos nós também já sentimos ao longo deste ano, até, pelo menos até agora, o ano ainda não terminou, ainda vamos sentir, porque ele ainda não terminou, ainda vai terminar segundo a astrologia só em março do próximo ano, a influência de Saturno. E Saturno, neste momento, já está em peixe outra vez. Está em conjunção novamente a Neptuno, portanto há aqui uma dinâmica muito psíquica, muito psicológica, de transição, de cura, de abraço da sombra, de abraço daquilo que eu rejeito, abraço daquilo que ainda dói. É um ano que, embora seja regido por Júpiter, eu vejo muito sendo como um ano bastante conectado com a vibração do ermita, porque o ano 2026 é um ano de expansão, é um ano que vai ser regido por Marte, é um ano que vai ser um, uma expansão completamente diferente daquela que nós vivenciámos em 2025 e estamos a vivenciar. Essa expansão que estamos a vivenciar agora é uma expansão que nasce de dentro para fora, ok? E a expansão que nós vamos vivenciar, porque o Júpiter vai mudar de signo em 2026 para Leão, é uma expansão completamente oposta. Estamos a falar da Lua e do Sol, da energia feminina receptiva para uma energia mais extrovertida, mais conectada com o exterior, com o que está fora dela. Tá? Dando até aqui uma visão muito rápida nas minhas notas. É um ano de Marte, portanto, é um ano, só para não me perder aqui, na minha linha de raciocínio, é um ano de Marte. 2026 é um ano conectado à energia de Marte, à energia marciana, à energia de Carneiro, também à energia de Escorpião, portanto, não pensem que vai ser um ano só de expansão, só de mudança. É um ano que requer e que nos vai pedir muito responsabilidade. E
na medida em que em que vamos iniciar coisas, vai ser um ano perfeito para isso. Portanto, se vocês têm projetos guardados na gaveta, 2026 vai-vos pedir assim que vocês deem esse salto quântico e que confiem nas vossas capacidades. Mas por Marte também reger Escorpião, também naturalmente vai ser um ano de muitas transformações e desapegos. Até porque vai ser um ano, isto é muito interessante. Eu vou só dar aqui um saltinho um pouco para a frente, eu estou aqui a seguir aqui a minha ordem cronológica e aquilo que escrevi, mas dando assim um salto muito breve para a frente, ou seja, de algo que eu ia falar só mais lá à frente. Este ano Kiran muda para Touro. E essa mudança é muito, mas muito interessante, porque nós estamos a sair do ano 2025 com uma energia predominante feminina, e entramos em 2026 com uma energia predominante masculina, portanto, uma energia, e Marte também é um planeta associado à guerra, é um planeta associado é um planeta muito disruptivo, de corte, tá? Então, por também estar associado a Escorpião, naturalmente também é um ano em que vamos sentir muito esta dinâmica de corte, cortar com o que não serve, arrumar a casa, na medida em que vamos iniciando coisas, vamos deixando coisas para trás. Tal como se fosse até a própria dinâmica da cobra, da serpente. Um, a serpente ela muda de pele, a cobra muda de pele. Então eu vejo muito esta transição como a vibração da cobra, em que foi um ano de expansão e está a ser um ano de expansão interior, sobretudo interior, portanto, o ano 2025, não sei se estás aí desse lado, se fizeste, por exemplo, algum trabalho interior, era um ano que estava muito propício para isso e ainda está, porque ele ainda não terminou, porque a regência de Júpiter auxilia-nos a expandir a partir do nosso interior, né? Como disse há pouco, o Júpiter precisa de Saturno, enquanto que Saturno contrai, o Júpiter expande. Eu até posso fazer aqui uma analogia muito simples convosco. Imaginem que eu vos peço para vocês expirarem. O Júpiter é a expiração, o Saturno é a inspiração. Se eu vos pedir para vocês expirarem, sem primeiro inspirarem, vocês conseguem fazê-lo, mas não vão estar a utilizar toda a vossa potencialidade. Agora, se eu vos pedir para inspirarem primeiro, Saturno, quando vocês forem inspirar, a vossa expiração, que é Júpiter, vai ter muito mais potência. Então, foi um ano que, sim, e está a ser regido por Júpiter, sim, mas andava aqui de mãos dadas com Saturno. E Saturno ainda não terminou o trabalho dele, porque ele está aqui em Peixes justamente para dissolver em conjunção com Neptuno as velhas estruturas, sobretudo mentais, psíquicas, emocionais, porque o Júpiter também está no signo de água, e eles estão aqui em Trígono, que é um trígono, é uma energia fluida, portanto é um trabalho que, se nós nos dispusermos, e o ano ainda não acabou, a fazer algum tipo de trabalho interior, de cura, por exemplo, da ancestralidade, cura das emoções, cura do corpo emocional, do inconsciente, é uma energia que te vai auxiliar muito, porque é uma vibração que, ao ser tocada, te vai auxiliar no próximo ano, que é o ano 2026. Tá? Eu vejo muito o ano 2025 como uma espécie de preparação, é como se tu estivesses a preparar para quando chegares para 2026 ires com tudo, apostares neste Marte, que é um planeta de ação, para iniciares alguma coisa, para te jogares para a vida. Eu vou até fazer aqui uma analogia com o tarot. Quem percebe tarot vai perceber aquilo que eu vou dizer. Eu associo muito o ano 2025 ao ermita, que é aquela vibração mais introspectiva, tanto que eu falei até que, embora seja um ano regido por Júpiter, Júpiter não atua sem Saturno, eles compõem uma polaridade. Vou só tirar isto aqui que me está aqui a incomodar e não consigo depois ver. Eles compõem uma polaridade, ok? Só tirar aqui melhor. Tá. Eles compõem uma polaridade, tá? Então é como se tanto um como o outro nos estivesse a auxiliar neste processo de cura, transformação, de dissolução, tá? Para depois, quando nós chegarmos a 2026 com as ganas todas, como os espanhóis dizem, com as ganas todas, e jogar-nos para projetos, para viagens. Vai ser um ano também muito interessante para viagens também.
para expansão posterior. É como se este ano, para mim, está muito relacionado com a vibração do ermita, esta vibração mais introspectiva, porque a energia feminina também por si só é mais introspectiva que a energia masculina. A energia masculina é de dentro para fora, não é? Ou seja, eu levei este tempo todo numa vibração de ermita, quando eu chegar a 2026, já estive aqui no meu interior, já trabalhei aqui o meu interior e vou para a vida. A energia de Marte é uma energia que nos manda para a vida, que nos joga para a vida. E vai ser um ano bastante interessante até, não sei, por isso é que eu há pouco perguntei aqui a vocês, portanto se quiserem deixar nos comentários que eu vou colocar isto depois no YouTube, umas semanas depois, das pessoas que estão no ciclo verem e assistirem a isto, que elas têm este miminho, esta prioridade. Vou-vos perguntar novamente: vocês têm algum projeto? Vocês têm alguma coisa que vocês querem fazer? 2026 é um ano, por exemplo, até fazendo a analogia outra vez com o tarot, é o louco. Para mim é o louco, simboliza a carta do louco. É aquele que se joga para a aventura, que se joga para a vida e que arrisca. É um ano de arriscar, é um ano de fazer, de colocar em prática, não é? O ano 2025 é um ano devido a essa introspeção que nos fez reavaliar muita coisa, e o mês de novembro está a ser bastante interessante para isso, por causa da dinâmica dos planetas retrógrados e a dinâmica de água que está no céu de Escorpião e até da próxima lua que nós vamos ter agora nos próximos dias também. Vai ser, no caso, uma lua nova, já agora. Então, pensem pensem bem no que é que vocês querem fazer, reflitam, vocês ainda têm muito tempo, a nível astrológico até março, para vocês refletirem, para estarem nesta vibração introspectiva, porque depois, quando o novo ano astrológico iniciar, vai ter regência de Marte, vocês vão sentir a vibração, as coisas a andarem muito rápido, vai estar tudo a acontecer muito rápido. Por Marte também estar associado a inícios, é normal que vocês, com esta necessidade toda de começar coisas, é muito natural que vocês, por exemplo, sintam uma grande necessidade de envergar aqui em vários pontos, em várias áreas, se calhar até terem mais que um projeto e estarem a fazer mais que uma coisa. Portanto, é muito natural que vocês este ano 2026, o próximo ano 2026, seja um ano muito mais ativo. Se calhar este ano 2025 vocês estiveram mais parados, mais reflexivos. Ano 2026 é completamente o oposto, a energia é completamente oposta. Portanto, do ermita passamos para o louco. Portanto, vejam bem a vibração, quão diferente é esta vibração. Outra coisa que eu coloquei aqui nas minhas notas e que gostava de falar convosco é que vai ser um ano 2026 vai ser um ano pela vibração mental, que vai estar muito presente, não só devido ao Urano em Gêmeos, mas também do Plutão em Aquário. Portanto, esta inovação toda, este boom da inteligência artificial, esta dinâmica da tecnologia que está a escalar ano após ano, mês após mês, cada vez mais aparecem novas coisas, novas tecnologias, que se bem utilizadas sempre, não se esqueçam que nós estamos num mundo de dualidade, que se bem utilizadas podem ser bastante benéficas para a nossa sociedade e para nós, seres humanos, também. Se mal utilizadas, pode também trazer aqui alguns desafios, sobretudo a fuga da realidade. Ainda há uns dias, por exemplo, vi um vídeo de uma psicóloga, que é a Ana Beatriz, que ela é brasileira, muitos de vocês até são capazes de conhecer, em que ela falava num podcast que ela foi convidada, que sempre que entrava num elevador ela dizia sempre bom dia, boa tarde a quem lá estivesse, e as pessoas, sobretudo se fossem adolescentes, a geração mais recente, muitas vezes nem olhavam para ela nem lhe respondiam. Portanto, uma das coisas que as tecnologias nos têm estado a fazer, sobretudo à geração mais jovem, é a desconexão total da realidade. Então, da mesma forma que é um ano bastante inovador, é um ano que também, na mesma medida, nos convida a olhar para aquilo que é mais importante, os vínculos, o toque,
Também não é por acaso, eu neste webinar vou tocar muito no Kiran, porque o Kiran vai passar para Touro, mas depois ele retorna outra vez a Carneiro. Mas nessa passagem em Touro vai ser muito interessante porque ele vai chamar as pessoas para o sentir outra vez, para o corpo. E a humanidade vai sentir a dor que é não poder tocar, não poder sentir as pessoas dentro delas, dentro do coração delas. Não poder dar um abraço. Não é? Se nós estamos muito mentais, isso por vezes pode ser bom se bem utilizado e se utilizado na medida certa, se nós estamos muito mentais, automaticamente vamos estar muito criativos ou muito ansiosos. Então, tentem medir muito bem como é que estas inovações todas, vai ser um ano de Marte, portanto vai ser um ano muito rápido, vocês vão sentir isto, as coisas vão acontecer muito rápido, na mesma medida que vocês podem estar aqui, se calhar daqui a uns segundos estão aqui. A consciência global vai passar por grandes avanços. E nós somos esses neurónios, vamos fazer essa consciência que é este planeta Terra, que é um planeta consciente, avançar em certa medida ou regredir. Porque é assim, Marte também está associado a guerras. Tá? Então, pela dinâmica astrológica, várias coisas que podem acontecer para além das guerras que nós temos vindo a ver e a assistir ao longo deste ano por toda a parte do mundo, guerras também relacionadas até à parte tecnológica também. Portanto, é como se a humanidade no ano 2026 começasse a ficar dividida. E essa divisão, e isso vai ser muito mais visível a partir do verão de 2026, porque é a altura em que Júpiter entra em Leão, e assim que ele entra em Leão, embora faça aqui um aspecto fluido com Saturno e Neptuno, e também com o próprio Urano, ele vai fazer uma oposição a Plutão. Portanto, é como se a humanidade, sobretudo vocês vão notar mais isto na altura do verão de 2026, começasse a ficar dividida e a questionar até que ponto é que aquilo que devia nos aproximar uns dos outros, não é? Porque a tecnologia, por exemplo, com o meu telefone, eu consigo contactar com uma pessoa que está lá na Austrália. Eu estou cá em Portugal, a pessoa está lá na Austrália. Certo? Consigo fazer esta ligação, esta conexão, mas até que ponto é que aquilo que devia nos aproximar e trabalhar em nós, sobretudo a nossa sede de conhecimento, porque embora nós sejamos seres emocionais, nós também temos uma parte racional. E o ser humano é um ser também conectado ao intelecto. Então, até que ponto aquilo que devia nos aproximar da nossa verdadeira natureza, porque nós também somos seres racionais, está-nos a afastar justamente dessa verdadeira natureza que é a nossa essência espiritual. Portanto, manipulações em massa, vocês podem começar a notar estas coisas. Que isto pode acontecer muitas vezes ao longo do ano 2026. Muito mesmo. Manipulação em massa, manipulação da realidade. Deixar as pessoas desconectadas delas próprias cada vez mais. E qual é que é a forma de desconectar as pessoas? É distrair as pessoas. Com aquilo que não importa. E as guerras é uma forma de distração em massa da população. Espelha muito o nosso conflito interior também. E as dores que nós carregamos, não só a nível do inconsciente coletivo, mas também a nível do inconsciente desses mesmos países. A alma desses países também está em causa. Vou só dar aqui uma vista de olhos naquilo que eu escrevi aqui nas minhas notas, para não me perder. Portanto, vamos ser chamados justamente a isso que eu estava a falar, a reinventar, a criar ou até mesmo a iniciar um caminho para algo que nos auxilie e que nos faça regressar àquilo que importa. Caso contrário, foi justamente isto que eu falei, mas até vou ler aquilo que escrevi. Caso contrário, poderemos, em massa, perdermos-nos, no fundo, perder o contacto com a consciência maior que nos habita e da qual fazemos parte devido a ambições, a confusões, a egos, a lutas de poder e até mesmo a caminhos que a alma não se realiza a ela mesma. Então, uma pergunta, o Marte, até vou fazer aqui uma pergunta e vou baixar aqui um pouco mais.
uma pergunta que este Marte nos vai fazer é: será que as tuas ações estão em coerência com aquilo que a tua alma quer? Porque o Marte é um planeta que está ligado à ação. Tá? Marte é um planeta que está ligado ao agir. Não é? Mesmo na astrologia evolutiva, o Marte, que é o regente de Carneiro, que é o primeiro signo, e também de Escorpião, que é o oitavo signo do zodíaco, é um planeta que dá início à vida. Mas o contrário de vida, o oposto de vida, é a morte. Escorpião, que está associado a Escorpião. Portanto, na mesma medida que nós vamos estar a dar, e vai ser um ano muito inovador, anotem isto, na mesma medida que nós vamos estar a dar início a coisas, há muita coisa que em plano de fundo se vai destruindo. E muitas vezes, tendo em conta a vibração de Saturno, que está em Carneiro, a vibração de Neptuno, que está em Carneiro, portanto, a dissolução da, da guerra, a dissolução do caos, a dissolução no fundo, daquilo que nos afasta de nós mesmos, portanto, da ira, da raiva contida, não é? Que todos nós, em alguma fase da nossa era, em alguma fase da nossa vida espiritual e evolução espiritual, todos nós já passámos por isso. Portanto, aquilo que nós estamos a ver neste momento no mundo não é nada de novo. Portanto, na mesma medida que vocês vão ver um salto quântico, sobretudo a nível da inovação da IA, entre outras coisas, que nos podem auxiliar ou até destruir, depende da forma que nós usamos isso. O problema não são as coisas, é como nós usamos a ação que nós temos perante aquilo que está na nossa frente. Na mesma medida que pode auxiliar a humanidade, também pode destruir, pouco a pouco. Em plano de fundo, e as guerras é, por exemplo, um bom exemplo que eu posso trazer para aqui. Né? O mundo ele vai se renovando. E para alguma coisa nascer, alguma coisa tem que morrer. Quando uma criança nasce, trazendo até essa analogia, aquela mulher que está a dar à luz, uma parte dela está a morrer e está a nascer uma nova mulher. É a mesma coisa, é a mesma dinâmica. Tá? Portanto, vai ser aqui, até escrevi isto, vai ser um ano de discernimento. Porque Urano em Gêmeos, até vou trazer para aqui para a conversa Urano em Gêmeos. Estava mais a falar aqui das energias de fogo, vou trazer para a conversa Urano em Gêmeos. Urano em Gêmeos traz muita informação, que também é uma forma de distração em massa. E de afastar as pessoas da verdadeira verdade. Não é? Então, é uma forma de distração, mas também pode ser utilizado de uma forma muito benéfica. Nós podemos sentir ao longo do ano 2026, por exemplo, que estamos a entrar em contato com várias formas de contacto, de comunicação. Para quem está muito conectado até com a parte dos extraterrestres, com os seres de outros planetas, pode até ser um ano interessante para mais desse tipo de contactos até. Interestelares, se posso dizer assim, entre outras dimensões, se posso dizer assim. Telepatia, não necessariamente com os seres interestelares, mas entre nós mesmos. A linguagem do coração é uma linguagem de amor, uma frequência de amor. E é assim, é uma linguagem de amor coerente. Então, se nós formos para 2026 sem esta coerência, podemos nos perder. Podemos ficar à deriva com tanta informação, não conseguindo discernir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, o que é real e o que é irreal. Ainda há uns tempos vi uma notícia, já não sei em que jornal online foi, que dizia que 2025 foi um ano em que se viu notícias, em que se assistiu em massa à quantidade de notícias mais falsas que foram divulgadas num ano só. Pelo menos até àquela data que eu vi. Urano em Gêmeos. Portanto, vai ser um ano que nos chama para o coração e para aquilo que é verdadeiro. Portanto, é um ano de discernimento também. Eu até escrevi cá em baixo, as portas estarão abertas. Não é? Marte abre portas. Ele convida-nos a entrar.
mas temos que estar alinhados, senão podemos nos perder. Depois até escrevi que só pela humildade é que se poderá entrar por elas também. Também. Porque o que mais causa guerra é a luta pelo poder. Embora Marte não esteja tão associado a poder quanto Plutão, porque Plutão também rege Escorpião, Marte também rege Escorpião, mas Plutão está muito mais associado a esta dinâmica de poder e Plutão está em Aquário. Ele já não vai retornar a Capricórnio só daqui a uns bons anos. Portanto, a luta pelo poder vai ser mental, tecnológica. E nós vamos sentir muito mais isto quando o Júpiter entrar no Leão e aí ele fará oposição ao Plutão. Portanto, vai ser um ano muito mais movimentado que o ano 2025. As mudanças que iremos iniciar ou vivenciar terão de ter um chão, ou seja, temos que ter uma base, e essa base está a ser construída para quem está atento e consciente neste ano, desde o início deste ano 2025, sobretudo desde março, que é quando inicia o ano para a astrologia, a nível astrológico, ok? Ainda vão a tempo, eu acredito que nós vamos sempre a tempo, temos até março do próximo ano. Caso contrário, se nós não estivermos bem firmes naquilo que queremos e alinhados com aquilo que queremos, podemos mais uma vez perder-nos. Não se esqueçam que nós estamos num mundo dual e que a probabilidade de vivenciarmos os dois lados da moeda é sempre muito grande. Vale sempre o discernimento, conectarmos com aquilo que é verdadeiro. Não nos deixarmos levar por ego, por poder. Manter sempre a humildade e aquela linha de raciocínio, abrindo-nos sempre ao novo, mas tendo sempre em plano de fundo o nosso questionamento interno. Tá? Eu até escrevi aqui, caso contrário, poderemos ser engolidos e levados a passar por trilhos que nos afastarão do propósito de realização maior. As energias mudarão da terra, água para fogo, ar. Portanto, isto é muito comum acontecer. Passamos de uma energia introspectiva para algo mais extrovertido. Claro que queremos fazer coisas, claro que queremos avançar, começar coisas, fazer diferente. Mas esse diferente não pode sair da verdade que nos tem guiado até aqui. Tá? Eu até escrevi: estamos a sair do escuro, do feminino que nos nutriu e a seguir para uma nova vida. Carneiro, Marte, Plutão e Escorpião estão a dar-nos aqui uma oportunidade muito grande de recomeçar. Portanto, vai ser um ano cheio de novidades, crescimento e peripécias. Portanto, eu quando escrevi estava inspirada, portanto, eu não costumo ler aqui as minhas notas, mas como eu estava aqui com uma inspiração que me baixou, eu senti até de estar aqui a ler algumas coisas que escrevi. Outra coisa que eu também gostava de tocar, outro ponto que eu também gostava de tocar, é que vai ser um ano, por estar a ser regido por Marte, que pode trazer muito aquela dinâmica da criança interior, que muitas das vezes acho sem pensar, por querer experimentar várias coisas, às vezes não mede as consequências, mas que por um lado positivo nos vai trazer novamente aqui a oportunidade de olhar a vida com aquele brilho no olhar, com aquele brilho de que tudo é possível, aquele brilho de que ainda tenho muito tempo pela frente. Enquanto que ainda estamos aqui influenciados pelo Júpiter no ano pessoal 2025, Júpiter e Saturno, mais uma vez, eu não falo de Júpiter sem falar de Saturno, e Saturno tem uma energia, tem uma carga muito densa, aliás, os signos de água por si só, tem uma carga muito mais densa, não é? Porque guardam mais memórias, e Saturno tem aqui uma capacidade extraordinária de cristalizar memórias. Por termos estado a levar com esta carga mais densa, mais emocional, mais psíquica, mais emocional, quando chegar à altura da vibração de Marte, é quase como se é quase como se nós fôssemos sentir que nos estamos a parir a nós próprios.
E é normal muitos de vós sentirem em 2026 que podem voltar a ser crianças, mas com uma responsabilidade diferente que foi adquirida, ou pelo menos deveria ter sido adquirida no ano 2025, que é o ano corrente. Porque, embora estejamos a ser influenciados por Júpiter, o Saturno está em plano de fundo a atuar também. E Saturno é um planeta que está associado à responsabilidade. Tudo o que nós fazemos hum, tem que ser feito com uma base responsável, tanto para nós quanto para o nosso exterior. Ou seja, nada pode interferir com a vontade divina, mas nós temos também o nosso poder de escolha. No entanto, Saturno, por estar no signo de Peixe, ele relembrou-nos muito e ainda nos está a relembrar que por vezes nós somos mais, até usando aqui uma frase na sistémica, somos mais leais que livres. Então, trabalhar, e foi por isso que eu falei que para mim este ano é um ano muito conectado com a ermita, trabalhar o nosso interior para depois nos sentirmos mais livres, com menos peso, com menos amarras em 2026. Para mim, o 2025 é um ano de soltar amarras, para nos sentirmos mais livres. E as crianças têm aquela pureza, as crianças trazem sim as suas histórias, a alma daquela criança traz sim a sua história, mas ela, por natureza, por essência, ela é livre. E é quase como se este trabalho de 2025 nos estivesse a levar para esse caminho da liberdade outra vez, do soltar amarras, nos sentirmos mais alinhados com aquilo que outrora, se calhar numa outra dimensão, planeámos para aqui. E a criança, ela por norma, sobretudo quando nós somos crianças, nós por sermos mais livres somos mais intuitivos também, somos mais perspicazes. Sentimos muito o nosso environment, portanto, o que está à nossa volta. Então é como se fosse um ano de seguir o coração, porque o regente carneiro é Marte, e o Sol, quando está em carneiro, está exaltado. Portanto, o Sol rege o nosso coração, é como se fosse um ano de seguir o nosso coração, seguir aquilo que nos anima, seguir aquilo que nos propusemos a fazer na agência cósmica, seguir aquilo que alimenta esta sede de explorar a vida desta nossa criança que teve durante muito tempo presa, encurralada, numa dinâmica de dor, cristalizada nestas memórias de dor. 2025 está a ser muito importante para essa libertação. Então, na mesma medida que vai, até estou aqui a olhar para as minhas notas e tive aqui um insight que vou partilhar convosco. Na mesma medida que vai ser um ano muito conectado com a mente, é um ano que, em plano de fundo, nos chama novamente a sentir o corpo, mas com mais consciência. É como se houvesse aqui uma oportunidade de conectar a mente com o corpo. Trabalhámos as energias e estamos a trabalhar as energias femininas em 2025, mas é como se 2026 dissesse assim: tu podes iniciar muita coisa, mas tens de estar coerente. E a energia da coerência é quando tu alinhas o teu coração com a tua mente com o teu coração. E não sei se tu tens noção, se tens conhecimento, tu que estás a ir desse lado, mas o nosso coração ele é tão potente que ele sente, mesmo sem os nossos olhos físicos estarem a visualizar aquilo que não está ali. Ele sente mesmo sem ver. Ele não precisa de ver, ele sente, ele percepciona, ele capta os campos. E ele percepciona milésimos de segundo aquilo que a mente mais tarde consegue captar. Então é como se houvesse uma ressonância entre mente e coração, quase como se fosse o próprio coração a dizer à mente: olha para isto, compreende isto. O coração é que aciona esta informação. Portanto, o coração é um autêntico cérebro multidimensional. Aquilo que a mente não consegue captar, porque ela é limitada a esta dimensão, o coração consegue. Um,
Eu até falei aqui da parte da criança e achei muito curioso esta dinâmica, porque as crianças são os seres que mais conectados com o coração estão. Então, vai ser assim um ano para nos reconectarmos ao corpo, portanto, ligar a mente ao corpo, ligar o inconsciente ao consciente, ligar o consciente ao inconsciente também, fazer esta conexão novamente. Vai ser um ano, claro, mais intuitivo, mais visionário, portanto, pode ser aqui um ano em que muitas das pessoas estão conectadas com a criação, pode ser um ano em que essas pessoas tenham mais inspiração para criar novas coisas, que venham para o mundo mostrar as suas criações e tudo aquilo que tiveram a pensar e a refletir durante o ano 2025. Vai ser também um ano para mostrar o poder que a nossa mente tem, o poder, ou seja, porque pode ser um poder que nos ajuda a construir algo bom, mas também pode ser um poder que nos autodestrói pouco a pouco se nós não estivermos conscientes daquilo que estamos a fazer e se não estivermos conscientes do caminho que estamos a querer percorrer. Portanto, sim, o Urano vai se alinhar a Plutão, sobretudo quando o Urano retornar a Gêmeos, que ele neste momento está em Touro, e Júpiter, quando entrar em Leão, lá para a altura do verão, junho, julho de 2026, vai se alinhar com Saturno e com Neptuno por trígono. Vai ser um alinhamento muito, mas muito interessante, porque na medida em que vai haver essa conjuntura benéfica, o Júpiter vai fazer a oposição com Plutão. Portanto, é quase como se esse alinhamento, essa oposição de vibrações complementares, porque são oposições entre. É uma oposição, né? Elas acontecem sempre entre signos opostos complementares. É como se dissesse assim: este caos que se calhar se está a transformar, que está aqui se calhar para transformar esta dinâmica em algo maior, tem que estar aberto e receptivo para trabalhar não com o individual, mas com o coletivo. Então eu vou dizer isto de uma outra forma. Se vocês têm projetos, e até mesmo a nível coletivo, para o coletivo, tá? Se há projetos, tanto do coletivo, tanto do individual, que vão ser colocados à prova, e eles vão ser colocados à prova pelo Saturno no ano 2026, se isso não servir um ponto maior daquilo que é a nossa evolução da humanidade, muito provavelmente não vai ter estrutura suficiente para sustentar. Eu até escrevi aqui, 2026 é para lutar por causas maiores, sem nos deixarmos levar pelo status ou pelo poder. Então está muito associado a poder. E o poder também pode ser exercido em massa através. O poder é exercido em massa através do controle. Já se fala muito na moeda digital, já se fala muito na, na possibilidade de acabar com o dinheiro físico, e isso é uma forma de controle também em massa, porque vocês viram que quando houve o apagão, quem não tinha dinheiro físico não conseguia fazer compras, se calhar, de bens essenciais até. Portanto, é um perigo, esta dinâmica que vamos vivenciar também por este lado mais obscuro da humanidade e que quer obter o controle através deste poder de influência. Mas pelo lado positivo, é uma oposição que traz aqui uma capacidade de transformação da nossa visão enquanto seres individuais inseridos no meio coletivo. Portanto, tudo o que nós formos fazer em 2026 tem que ter um propósito maior. Porque se tiver o propósito do controle, vai criar confusão, vai criar luta, vai criar guerra. E eu disse no início deste webinar que nós vamos vivenciar um ano 2026, vai ser um ano de divisão, de guerra, em que uns estão aqui, e já estamos a sentir isto, em que uns estão aqui, se calhar até usando aqui a parte das tecnologias, em que uns vão defender o dinheiro físico e os outros vão defender o dinheiro, o Bitcoin ou até outro tipo de moeda digital que possa existir, tá? Fora outro tipo de coisas que já estão em vigor noutras zonas e partes do mundo, como por exemplo, não sei se é no Japão, se é na China, eu sei que é num país asiático, acredito que seja num ou noutro. As pessoas são reconhecidas já pela sua estatura facial, portanto, pela sua face ou até mesmo pela sua impressão digital. O perigo que isto
pode trazer no futuro é muito grande, como por exemplo roubo de identidade, ou seja, podem usar a nossa identidade se calhar para outro tipo de coisas que se calhar não são assim tão bonitas, que se calhar não são assim tão hum, não devolvem o equilíbrio, devolvem-nos sim a uma dinâmica de controle e desequilíbrio outra vez. Por estar aqui a falar disto, vou até fazer aqui um desvio para a parte mental. Enquanto que Saturno, ele está em Peixes, nos falou de uma dinâmica muito importante que é a dinâmica da saúde mental, da saúde psíquica, isso não vai deixar de existir em 2026, até porque Neptuno vai estar conjunto a Saturno, mas no signo de Carneiro, e enquanto que se calhar houve uma dinâmica, uma vibração mais psíquica e de trabalho interior das emoções, em 2026 isso vai continuar, porque Neptuno também é regente de peixes, assim como Júpiter. E vai continuar sim, mas vai ser com uma dinâmica diferente. Vamos provavelmente entrar em contato com raiva, com frustração. Portanto, nós observamos até os mais jovens, muitos deles, pela dinâmica do mundo e o caminho que o mundo está a levar, muitos deles são bastante intolerantes à frustração, não ensinam, não sustentam as crianças a lidar com a frustração, com a raiva. São tudo emoções conectadas a Marte e a Carneiro também, e que quando elas não são bem direcionadas, fazem-nos agir pelo 8 ou pelo 80. Não se esqueçam que Marte também rege Escorpião. Essa tensão que eu há pouco falei de Júpiter com Plutão é uma tensão que, que mete de frente a vida e a morte. Plutão está associado à morte, o Sol, que no caso vai ser o dispositor do Júpiter, está conectado com a vida, com a vitalidade. É quase como se o ano 2026 fosse um ano de limbo. Um, Na medida em que estamos a renascer para uma nossa nova versão, ou até uma versão mais evoluída da humanidade ou não, estamos também a lidar com processos de morte e transformação no background. Portanto, as guerras, por exemplo, é um exemplo bastante interessante e visível dessa mesma transformação e que vai ser muito mais óbvio quando passarmos pelo verão de 2026. Uma coisa que eu escrevi aqui e que gostava, vou até anexar aqui, que é para não me esquecer disto. O ano 2026 é para os corajosos, porque pode ser um ano que tanto nos pode auxiliar a reconectar com o fogo do espírito, para aquecer os nossos corações, mas também nos pode conectar com o fogo da destruição. Pode ser um ano de irmandade, mas também um ano de muita guerra. Pode ser um ano de mudança, mas também um ano de muito conflito. Vai depender sempre de como é que nós vamos interagir com estas vibrações. Eu escrevi isto porque vai ser um ano muito interessante para os homens, ou para as pessoas com energia masculina dominante. Para os homens, porque na nossa sociedade os homens sempre tiveram muito mais dificuldade em expressar as suas emoções e sempre que as expressavam era através da raiva, da ira. Porque a raiva e a ira muitas das vezes aparecem como forma de expressão daquilo que eles não conseguiram expressar até então, da quantidade de coisas que eles não conseguiram e que guardaram para eles até então. Isso está no inconsciente coletivo, está no inconsciente, na memória inconsciente dos homens. Nós mulheres temos muito mais facilidade em fazê-lo. No entanto, mulheres que têm mais energia masculina predominante podem também sim ter muita dificuldade em expressar as suas emoções e estarem vulneráveis. E atenção que estarmos vulneráveis não é estarmos desprotegidos, é abrirmos à vida, mesmo sabendo que ela tem as suas surpresas e peripécias. É quase como se fosse uma dinâmica, eu até gosto de trazer muita dinâmica da rosa, é quase como se fosse, por exemplo, uma dinâmica em que lá por tu teres agarrado numa rosa uma vez na vida e ela te ter picado com os picos,
não significa que todas as outras rosas também te vão picar. Hum, Portanto, é uma desconstrução muito interessante o ano 2026 para as emoções, sobretudo que os homens e as pessoas com energia masculina predominante têm, porque a raiva, quando bem direcionada, é bastante construtiva. Então vai ser aqui um ano muito interessante para reconectarmos, se calhar com algo que desde sempre nos foi ensinado que não era positivo. Por exemplo, a raiva também nos diz muito sobre o quão os outros estão a ultrapassar os meus limites. Por exemplo, eu quando sinto que alguém está a ultrapassar o meu limite pessoal, eu vou sentir raiva, porque é uma resposta àquele desrespeito, não é? E até fazendo aqui a ligação a nós mulheres, nós muitas das vezes, as mulheres têm muito isto presente no seu inconsciente coletivo, sempre foram ensinadas muito a ouvir e a calar, a ceder, mesmo se calhar quando estavam num momento mais desconfortável ou quando alguma coisa não estava tão confortável para elas. Então vai ser um ano muito interessante para trabalharmos isto, a raiva, portanto, usar a raiva para construir algo positivo, usar esta energia, porque a raiva é uma energia bélica, é uma energia marciana, e é uma energia que, quando manifestada de forma coerente e positiva, nos ajuda a construir alguma coisa. Portanto, a raiva ela está muito associada ao chakra sexual, ao chakra sacral e ao chakra da raiz. Diria até mais, o chakra da raiz para mim está muito mais associado a Saturno, mas não deixa de ser interessante porque Saturno vai estar em Carneiro também. Então vai ser aqui um bom ano para trabalhar a energia masculina e isto serve tanto para homens quanto para mulheres. Eu falei mais dos homens porque justamente a energia masculina nos homens, o masculino ferido, portanto são sempre dinâmicas que se não forem olhadas vai perpetuar ainda mais a dor durante as próximas gerações. Felizmente há homens muito mais conscientes, há homens que já trabalham neles e que já olham para as suas dores e para os seus traumas. O excesso de energia masculina pode também ser bastante prejudicial, sobretudo naquilo que nós vemos e que temos vindo a assistir, por exemplo, nos ataques a mulheres, dinâmicas de abusos e outro tipo de dinâmicas que não são saudáveis no masculino saudável. Portanto, parte de nós, parte da nossa consciência, começarmos a fazer diferente, começarmos a agir de forma diferente. Eu até escrevi aqui. É um ano para nos pacificarmos com a parte de nós que ainda sangra, que ainda não foi vista, olhada e sarada. Um ano muito especial e único para o trabalho com o masculino, por isso, em especial para todos os homens que ainda operam a partir de um modus operandi desconectado, frio e distante da sua natureza espiritual e energética. Pode ser um ano muito bonito caso o masculino ouse abrir-se mais, que olhe para as suas dores, portanto, para aquilo que carregam, não é? No seu corpo e na sua alma, portanto, tudo aquilo que não foi dito, tudo aquilo que não foi sentido, tudo o que foi calado, o que foi ocultado, tudo o que foi-lhes pedido para racionalizarem, quando na verdade o que eles mais precisavam era de sentir. E para finalizar, eu até estou a colocar aqui em azul, para não me esquecer desta minha frase e desta minha nota. Para finalizar, na medida em que vai ser um ano muito conectado com a energia masculina, nós vamos ter, eu já falei isso no início do webinar, nós vamos ter a entrada de Quiran em Touro. Quando o Quiran foi descoberto nos anos 70, ele estava justamente no signo de Touro, portanto, isto é muito significativo, porque nós vamos estar a passar no ano 2026 por o trânsito do Quiran, um trânsito completo de Quiran consciente. A humanidade vai estar a passar pela primeira vez pelo trânsito de Quiran de forma consciente. Um trânsito consciente deste asteroide. Isso é muito significativo. Porque o Quiran vai estar a ser corrigido por Vênus, porque a Vênus é quem rege Touro, é quem rege Balança também. Então, embora seja um ano, vejam bem esta dinâmica muito interessante. Embora seja um ano muito conectado com a energia masculina, o Quiran vai-nos colocar assim um pezinho, assim de leve, na energia feminina novamente.
porque a energia de touro é uma energia, é a primeira terra, e é uma energia que está ligada ao feminino, à Vênus. A Vênus é o planeta que está muito mais conectado, todos eles, às mulheres, e Marte é o planeta que é um planeta bélico, um planeta ligado à ação ou à destruição, à ação consciente ou à destruição a partir da sua ação. Portanto, é um planeta mais conectado com os homens, um planeta masculino, de energia masculina. Então, reparem bem, na mesma medida que nós vamos estar a trabalhar estas dores no masculino, nosso masculino, porque as mulheres também têm um masculino, vamos estar com um pezinho lá para a altura do verão também, que é quando o Quiron entra em touro, com um pezinho na energia venusiana, na energia de Quiron em touro. E o Quiron em touro vem-nos ajudar a curar pelo corpo tudo aquilo que foi cristalizado, tudo aquilo que foi calado, tudo aquilo que não foi visto, volta para o nosso inconsciente e manifesta-se no corpo, porque o corpo é o nosso inconsciente. Então ele vai estar por breves instantes em touro, porque ele depois retorna outra vez a carneiro, vai só fazer uma passagem muito breve em touro, mas vai-nos reconectar, vai-nos ajudar a reconectar com uma dor que ficou cristalizada no corpo. Pode ter sido na voz, vai ser um ano muito interessante até para as mulheres com uma energia mais masculina ou para as mulheres no geral a ganharem força na voz, um, a terem uma palavra a dizer, e isto pode ser visto até em manifestações, porque como o masculino vai estar muito ativo, há pouco falei na dinâmica dos abusos, não é? Como o masculino vai estar muito ativo e o masculino ainda não está curado a nível do inconsciente coletivo e a nível do inconsciente individual em muitos homens e muitas mulheres, é muito natural que essas dinâmicas de guerra e violência contra as mulheres e etc. possa estar presente no ano 2026. Mas o Quiron vai ter aqui um papel muito importante e preponderante, porque é como se ele dissesse assim: é possível agarrar nisto e curar a partir do corpo, a partir do contacto com o corpo, a partir deste corpo que eu escolhi para me sentir segura. Eu tenho que me sentir segura no meu corpo. E muitas mulheres têm esta luta interna, que às vezes é difícil até saírem à rua, por exemplo, saírem à rua e sentem-se muito inseguras só a sair à rua, só por se vestirem, se calhar, de formas que elas gostam e que se sentem bem, elas sentem-se inseguras. Então, vai ser um ano muito interessante para nós nos voltarmos a sentir seguros no nosso corpo. Nós temos que nos sentir seguros no nosso corpo. E isto também vale para os homens. Por exemplo, os homens têm muita dinâmica do ginásio. E muitos vão para lá devido a inseguranças. Aprender a amar o corpo que escolhemos, independentemente da nossa limitação. Há pessoas que já nascem com limitações físicas, elas escolheram vir com essas limitações físicas para aquela alma aprender alguma coisa nesse campo. O Quiron vai-nos pedir para finalmente, que é possível finalmente sentirmos seguros no nosso corpo. A nossa voz é segura a ser expressada, a ser expressa. As minhas dores têm que ser expressas porque o touro rege a garganta. Eu tenho que me sentir segura, eu tenho que criar um espaço seguro para expressar aquilo que eu sinto, senão isso vai ficar no meu corpo. Vai para o meu corpo vai manifestar aquilo que eu não expresso, aquilo que eu não falo. Há muitas pessoas até que nasceram com o Quiron em touro. É muito interessante porque daquilo que eu observo das minhas análises, muitas das vezes são pessoas que têm um historial de tiroide alterada. Pode ser hipotiroide, hipertiroide. Às vezes são pessoas que têm nódulos na garganta, que já nascem com alguma questão a nível da garganta, porque justamente há algo naquela alma que traz uma memória, né? Porque o Kira, né, é a quarta dimensão, há algo naquela alma que traz uma memória de não é seguro falar, não é seguro expressar, e a expressão é vista através da voz, é sentida através da voz, mas também do corpo. Então, até que ponto é que nós não nos permitimos expressar o que é que está aqui a impedir isso? O que é que a minha história de alma me está a querer dizer? O que é que a minha alma me está a querer falar? O que é que este contexto no qual eu estou inserida, me está a querer dizer sobre a minha expressão?
muitas pessoas também com Quirón em Touro têm também algumas questões a nível da alimentação. Hum, eu tenho que me alimentar e atenção que a alimentação não é só aquilo que eu como, é também aquilo que eu vejo, aquilo que eu consumo, aquilo que eu faço, né? Aquilo que eu ouço. Pessoas com Quirón em Touro, e mesmo que as pessoas não tenham Quirón em Touro, o Quirón vai estar em Touro para todos, portanto é um trânsito global, mas focando até aqui um pouco para trazer aqui algumas dinâmicas interessantes desse trânsito, é muito interessante. Pessoas com Quirón em Touro às vezes têm algumas questões com a alimentação, então vai ser um ano muito interessante para homens e mulheres, para nos ajudar a reconectar com a mãe. Eu estou a dizer isto porquê? Porque pessoas que têm Quirón em Touro, por vezes sentiram que não receberam a segurança e o alimento necessários, pelo menos na perspectiva dessa pessoa que tem o Quirón em Touro, por parte dos dois progenitores, mas sobretudo da mãe, porque a mãe é quem alimenta. É a mãe, o bebê na barriga da mãe, está durante 9 meses a ser alimentado por aquela mulher. E mesmo quando sai, mesmo quando nasce, ele é alimentado por aquela mulher. O leite materno, que é o alimento da alma. Então, o alimento da alma daquele bebê, daquela criança. Então é muito interessante que vai ser um ano também hum, que vai espelhar, sim, muitas raivas e muitas dores, mas vai ser um ano que, por espelhar essas questões todas, nos vai convidar a reconectar com a mãe. E a mãe é o que? É o feminino. O planeta Terra, antes de ser masculino, antes de estar a ser dominado pela energia marciana, era dominado pela energia venusiana. Era dominado pelo feminino. Então é muito interessante esta conjuntura, esta dança eterna, não é? Porque vamos estar a ser convidados a trabalhar o masculino, mas com um pezinho no feminino. Porque uma das formas de olhar para o masculino é olhar para o feminino e vice-versa. Eu ouvi uma pessoa que eu admiro bastante, que é a Maria Gurjão Henriques, e ela disse qualquer coisa, eu espero não estar a dizer mal, mas ela disse qualquer coisa assim, a forma de trabalhar o masculino, uma forma de trabalhar com o masculino é com a mãe, é com a mãe. E aquilo tocou-me profundamente, porque fez-me refletir justamente devido a este trânsito que está aqui. Portanto, nós vamos ser convidados a olhar para aquilo, para o primeiro alimento, aquilo que nutre. E vamos ser questionados também sobre aquilo sobre a forma que nós nos temos vindo a nutrir. Onde é que vamos buscar essa segurança e essa nutrição? Esse colo? É fora de nós ou é dentro de nós? Tem que ser dentro de nós. Nós temos que nos pacificar com isso. A insegurança do mundo exterior é o reflexo de todos os nossos neurónios. Nós somos os neurónios da Terra. Então o Kiran vai estar muito conectado, ele é a quarta dimensão, né? Portanto ele vai estar muito conectado com esta energia. E eu até escrevi aqui, vou ler isto para vocês. Eu sinto que isto pode inspirar alguém. O ano 2026 vai-nos dizer: tu não te podes mais curar sozinho, sozinha. Porque o Kiran, quando entrar em Touro, fará uma quadratura com Plutão. Tu não te podes mais curar sozinho, sozinha. A tua ferida faz parte da ferida do mundo. A tua ferida nunca é só a tua ferida. Plutão em Aquário fala do global, da humanidade. Nunca é só sobre mim, sobre todos. Estamos todos em conexão. Em Touro, o Kiran vai curar através da matéria, da conexão com o dinheiro, com o corpo, com o alimento e a estabilidade e até mesmo o prazer. Como é que nós vivenciamos o prazer na nossa vida? Em Aquário, Plutão vai querer demolir os sistemas velhos, libertar-nos e reformular o nosso pensamento coletivo.
com relação àquilo que nos traz efetivamente segurança. O ser humano tem uma linha de pensamento que é procurar segurança em coisas materiais, touro. Mas o Plutão em Aquário, o facto de ele depois fazer essa quadratura com o Quiron, vai convidar essas mesmas pessoas a perguntar: será que o lugar onde tu procuras a segurança é justamente o lugar que a tua alma se sente segura? É através de coisas que tu te sentes segura? É através de coisas materiais que a tua alma se sente segura? A tua alma só se vai sentir segura quando tu aprenderes a sentir-te bem dentro do teu corpo. Quando tu disseres sim ao mundo, à vida. Marte vai ser o regente do ano 2026. Marte é a vida, é o início. Tu só vais te sentir seguro quando tu disseres um grande sim à vida. Quando não negares a vida. Tanto que eu há pouco falei que as pessoas que nascem, segundo a minha observação também, né, e análises astrológicas, muitas pessoas têm aqui em Touro, têm muitas questões com alimentação. Há muitas pessoas que poderão ter passado por bulimia e esse tipo de coisas. A parte mais importante disto é a pessoa perceber que eu nunca me vou sentir segura até não dizer a mim própria sim. Eu aceito este corpo, eu aceito a vida. Eu abro-me à vida, eu abraço a vida. Então é a morte. Então é como se tivéssemos. É uma quadratura, portanto é um aspecto tenso. Portanto é como se estivéssemos a ser empurrados para o abismo e aí no abismo o Hades que está lá em baixo diz assim, então, dizes sim à vida ou não? Que parte de nós é que tem que ainda morrer e ser deixada para trás, transformada e transmutada para dizermos este sim efetivo à vida? 2026 pode ser um ano muito bom, mas também pode ser um ano muito caótico para alguns. Vai depender sempre da forma como a pessoa usa a vibração do ano 2026. A pergunta que surge é: podes tu, assim, regressar ao essencial? Tu, quando aceitas a morte, Plutão, tu aceitas a vida. Porque a tua vida, no teu corpo em questão, embora seja limitada, porque a Terra é limitada, a matéria é limitada, a tua alma não é limitada. Portanto, quando tu dizes sim à morte, estás a dizer sim à vida. Quando tu dizes sim ao Plutão, quando o Kiran aprende a dizer sim ao Plutão, ele está a dizer sim a ele próprio. Quando ele aprende a não rejeitar a morte, ele está a dizer sim a ele próprio. Porque o Kiran e o Plutão andam de mãos dadas. Eles já agem de mãos dadas, em uníssono. Porque só Plutão tem a capacidade de transformar o Kiran e de lhe fazer ver que a dor dele é válida. A dor dele é vista, é sentida. E quando nós aprendemos a ver a dor, nós dizemos sim, eu vejo-te, eu vejo, eu sinto. É uma quadratura que não vem punir os seres humanos, todos nós estamos cá em baixo, não é? O céu não nos vem punir com a quadratura. Vem-nos mostrar um caminho de cura e de integração também, da vida e da morte. Portanto, eu até escrevi aqui, essa quadratura vem revelar o lugar em que ainda resistimos à transformação. Porque às vezes é muito mais fácil culpar o pai, a mãe, o passado, do que assumirmos a responsabilidade. Temos que assumir responsabilidade pela nossa vida. O ano 2026 vai ser perfeito para isso. E por último, vou dizer só, para terminar aqui esta leitura, espero muito bem que
tenham gostado até agora, que tenha feito sentido. E para terminar este webinar, esta gravação, que depois vai para as pessoas do ciclo de Reiki que eu estou a facilitar. Depois disso, dessas pessoas verem, terem a oportunidade de assimilar e de fazer as suas questões, isto vai para o YouTube. E as pessoas que me estão a ver nesta fase do campeonato, portanto, se estás-me a ver no YouTube, por favor, se tiveres alguma pergunta, tens aqui em baixo os comentários, envia uma mensagem ou até mesmo pelas minhas redes. Eu terei todo o gosto em responder-te. Para terminar este webinar, vou só dizer aqui esta última frase, para terminar esta conversa que tive aqui convosco. Acredito que vos possa trazer aqui alguns insights e inspiração. Esta quadratura vem ensinar que a verdadeira segurança, touro, não vem da matéria, mas da coerência entre o nosso corpo e a nossa alma. E que o verdadeiro poder, então, nasce quando a cura individual se coloca ao serviço do bem maior. 2026 traz à tona um momento muito propício para abandonar velhos apegos à forma, à estabilidade e àquilo que acreditávamos ser nosso. Plutão em Aquário quer liberdade, Quirón em Touro quer conforto, mas nem sempre aquilo que te dá conforto te traz a liberdade que precisas. A tensão entre ambos mostra que a cura não está em escolher um lado, mas em unir o céu e a terra dentro de nós. Aceitar a morte como parte da vida. Muito obrigada a todos. Espero que este webinar vos tenha inspirado, vos tenha trazido aqui muitos insights. Eu gostei muito de o fazer. Já nem sei há quanto tempo é que o estou a fazer, para ser sincera. Mas espero muito que vos tenha servido aqui de alguma coisa, de linha de orientação. E sem mais demoras, vou desejar a ti que estás a ouvir desse lado uma ótima continuação de ano 2025, se ainda estiveres a ver em 2025. Mas se encontrares este meu vídeo já em 2026 no início, por favor, tenha um lindo ano 2026 e que seja um ano de muitas oportunidades, de muita abundância e prosperidade para ti e para a tua vida e para os teus. Um grande obrigada e até breve.